Geralmente, quando a pessoa começa a estudar filosofia, em linhas gerais, antes de começar a estudar sobre o início da filosofia, geralmente se fala sobre características básicas do saber filosófico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma delas, a característica que está na base, a fundamental, que é a admiração ou o espanto. Vamos refletir juntos? Então, pessoal, quando a gente fala que a admiração representa o nosso primeiro passo na filosofia, é porque, óbvio, ao admirar-se com relação ao mundo, com relação aos fenômenos da natureza, viver esse espanto, essa admiração, esse embasbacar-se, por assim dizer, com os fenômenos da natureza, com tudo que a gente vive na vida, ou seja, buscando sentir tudo aquilo que a gente está experimentando, a partir dessa disposição é que aparecem as perguntas. Você concorda comigo? É super interessante falar sobre a admiração, porque em vez de ser uma característica, ou seja, uma ferramenta que a gente trata de adquirir para filosofar, na verdade ela é uma característica, uma ferramenta especificamente que nós vamos esquecendo ao longo da vida. Mas o que quer dizer? A gente já tem essa ferramenta e a gente ao longo da vida vai perdendo? Como assim? Claro, e eu acho que o exemplo mais básico, que até no livro O Mundo de Sofia, Jostein Gaarder inicia seu livro apresentando esse exemplo, que é o exemplo de uma criança. Como uma criança vê o mundo e como um adulto geralmente vê o mundo. Você já parou para pensar? Você que tem um filho em casa, um irmão menor, um sobrinho, a criança, ela por sua própria natureza, pergunta tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que fazer isso agora? Também perguntas com relação à natureza. Por que o céu é azul? Por que eu choro? Os sentimentos. Aonde vamos depois da morte? Quem criou o mundo? Quem é Deus? Podemos conhecer Deus? E todas essas perguntas, que são, como já vimos, perguntas antropológicas, porque são perguntas que envolvem basicamente a natureza humana. Todas essas perguntas partem da admiração. E na reflexão de hoje, o que eu quero deixar para você é que se sabe que muita gente não se interessa por filosofia, já tem meio que um preconceito, principalmente quando se fala sobre a utilidade da filosofia, que isso poderia ser um tema para outro vídeo, que filosofia não serve para nada. E eu estou pensando com relação a esse momento que estamos vivendo a nível mundial, que é essa pandemia. Muitos de nós já estamos em casa há mais de um ano. E existem pessoas que continuam tão quadradas, sem refletir sobre sua vida, sem admirar-se. Ao longo das nossas vidas, nós deixamos essa admiração, o espanto da criança que já fomos e começamos a viver em automático. Isso me lembra especificamente um curta-metragem que se chama Happiness, Felicidade. E eu vou mostrar para você agora sobre qual cena eu quero refletir. Vê os ratinhos para lá e para cá, cumprindo suas atividades, vão para casa, vão para o trabalho, vão para o estudo, vivem suas vidas automaticamente, que é o que acontece com a gente, muitas das vezes. Não é verdade? A gente acorda, toma café, se prepara, vamos trabalhar. Depois a gente chega em casa. Talvez a gente dedique um pouquinho de tempo à família, muitas vezes não.
e vamos assim todos os dias. Trabalhamos os 30 dias, recebemos o salário, pagamos as contas. Quanto tempo nós temos dedicado para pensar sobre nossas vidas? E isso mexe diretamente com o propósito desse meu canal, que sempre está aqui de braços abertos, te convidando a refletir. Quanto tempo temos dedicado a pensar sobre nossas vidas? Que tal a gente tratar de resgatar essa admiração, esse espanto com relação ao mundo, a como experimentamos a vida, perguntar mais, variar os conteúdos que consumimos. Isso eu sei que parece até maçante, mas isso vai nos blindar com relação às famigeradas fake news, entre outras armadilhas que o mundo oferece quando nós não utilizamos as nossas faculdades cognitivas da maneira que corresponde, ou seja, muitas vezes nós renunciamos à nossa natureza porque a gente vive em automático. A gente só cumpre, a gente não lê, a gente não para e pensa e reflete sobre tudo que estamos vivendo. E às vezes quando a gente vem parar para refletir, é quando a gente leva uma cacetada. Esse vídeo talvez não faça tanto sentido. Comecei falando sobre uma característica básica do conhecimento, que é a admiração. É uma característica que vem com a gente. Está latente quando somos crianças. Mas ao longo da vida a gente vai perdendo porque a gente renuncia essa grande oportunidade que a gente tem sobre pensar o mundo, fazer perguntas, buscar respostas. Porque muitas vezes a gente prefere consumir em vez de tentar construir. Esse vídeo com certeza vai se repetir muitas outras vezes, porque a gente precisa conversar sobre muitas características que estão na base da busca do conhecimento. A admiração, o espanto é uma delas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem você achar pertinente. Talvez assim a gente se aproxime um pouco mais. Vamos seguir com esses vídeos todas as quartas e sextas. Pode anotar na sua agenda. Às 12. Te deixo um grande abraço. A gente se vê na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Tchau.